Eu penso que talvez você já tenha percebido o quão necessária e indispensável à vida é a atividade do sono. Porque durante o sono, quando a gente dorme, a gente descansa, repõe as energias, relaxa o corpo. Mas diferentemente do que muita gente pensa por aí, o ato de dormir não é uma atividade passiva em que a gente simplesmente desativa o nosso cérebro, dorme e depois na manhã seguinte a gente reativa o nosso cérebro para a gente seguir a nossa vida. Mas se o sono não é isso, como é que funciona esse processo? Bem, meu nome é Marlon, eu sou professor de Biologia, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas, porque é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Antes de a gente entender como que o sono funciona, eu penso que talvez seja interessante a gente entender qual que é a sua importância. Quando a gente está dormindo, vários processos fisiológicos que vão estar regulando o funcionamento do organismo são ativados. Dentre esses processos, a gente pode destacar a regulação hormonal, porque durante o período de sono, vários hormônios muito importantes para o nosso organismo são secretados. A gente pode destacar, por exemplo, o hormônio do crescimento, o GH, que é secretado principalmente nos momentos em que estamos dormindo. Além disso, a gente pode ativar processos imunológicos de defesa do organismo e ainda processamento de informação e memorização das coisas que a gente aprendeu ao longo do dia. Então, se a gente fica sem dormir, a gente pode ter vários problemas relacionados, tanto à desregulagem hormonal, quanto problemas imunológicos e principalmente problemas com coordenação motora e problemas de memorização. E como que funciona o sono? Bem, todo esse processo ele é orientado por um relógio biológico que é condicionado aí num período de 24 horas. Todo esse mecanismo ele é adaptado geneticamente. No entanto, ele pode ser afetado por fatores externos, como, por exemplo, aonde eu estou dormindo. Se eu durmo num colchão no chão, se eu durmo numa cama, se eu durmo no chão duro mesmo. Também pode estar relacionado com hábitos, incluindo hábitos alimentares e, além disso, a nossa vida social. Se a gente sai com muitos amigos, poucos amigos, tudo isso pode estar afetando tanto a intensidade quanto a efetividade dos nossos sonos. E para que esse relógio biológico funcione direitinho no que diz respeito ao sono, ele depende da secreção de um hormônio muito importante, muito legal, chamado melatonina. A melatonina ela é secretada por uma glândula chamada glândula pineal. E esse hormônio está relacionado a processos relacionados ao sono. Inclusive, animais que fazem o processo de hibernar, eles têm alta taxa de melatonina durante esses períodos. A melatonina ela vai principalmente diminuir o metabolismo, diminuir a pressão arterial, auxiliando aí no processo de sono mesmo. E tem um aspecto interessante quanto a esse hormônio. A sua secreção ela é estimulada na ausência de luz. E, consequentemente, na presença de luz, sua secreção ela é inibida. Ou seja, você não secreta melatonina quando você está exposto à luz. Então isso é interessante porque quando vai chegando o crepúsculo, quando vai diminuindo a luz, a sua glândula pineal começa a secretar melatonina, que vai indicar que é o momento de você se preparar para dormir. Só que a gente vive nessa sociedade atual em que a gente está o tempo todo exposto a luzes artificiais, como luz de casa mesmo, que ilumina todo um cômodo durante a noite, mas ainda além disso, celulares, tablets, computadores, tudo isso, quando a gente fica com essa luz no nosso rosto, isso vai estar afetando a secreção de melatonina e isso vai estar desregulando o nosso ciclo biológico quanto ao sono, vai estar desregulando o nosso sono, levando a quadros de insônia que vão acarretar em consequências fisiológicas péssimas, como aquelas que eu já mencionei no início do vídeo. Mas a partir do momento em que inicia-se essa secreção de melatonina, algumas mudanças fisiológicas no corpo são observadas, como por exemplo a diminuição da temperatura corporal, que cai em média assim, de uns 2 graus, como também a queda da pressão arterial, a diminuição da tensão muscular. E isso vai nos levar àquele primeiro momento que a gente sente que a gente está meio que caindo na cama, em que a gente começa a cochilar, esse sono bastante leve. E uma vez que iniciamos esse processo, a gente começa de fato a entrar no ciclo do sono. Bem, o sono humano ele vai passar por uma média de 4 a 6 fases aí para completar um ciclo. E a gente consegue identificar em que fase uma pessoa dormindo está através de um exame chamado eletroencefalograma ou EEG. Nesse exame a gente consegue captar as ondas elétricas que estão ocorrendo ali no cérebro desse sujeito
e a partir dessas ondas a gente consegue identificar a fase, porque cada fase tem um padrão de ondas diferentes. De forma geral, existem basicamente dois tipos de ondas. A gente tem ondas lentas, ou que a gente chama de ondas não REM, e a gente tem também ondas rápidas, que são as ondas REM. E aí, de acordo com esses padrões, a gente vai ter algumas coisas diferentes acontecendo no nosso cérebro, no nosso organismo, durante esses períodos. E a gente consegue captar esses padrões de ondas através desse exame. Vamos entender isso um pouco melhor. Nós temos basicamente 3 fases, que são as fases de ondas lentas, ou seja, fases não REM. A fase 1, a fase 2 e a fase 3. E a gente vai atingindo essas fases de forma progressiva, à medida em que a gente vai caminhando para um sono do mais leve para um sono mais profundo. Quando a gente chega nessa terceira fase, as fases 1 e 2, elas podem se repetir. Mas uma vez que a gente passa dessa fase 3, a gente consegue atingir o nosso sono mais profundo de todos, que é o sono REM. Mas o que acontece em cada uma dessas fases? A primeira fase do sono também é conhecida como fase de latência do sono. E ela é caracterizada como a transição do período de vigília, em que você está acordado, para um sono leve, o que a gente chama de cochilo. Então, nesse período, como você está transicionando entre estar acordado e um sono muito leve, você é facilmente acordado. Então, basta que surjam alguns pequenos barulhos, algumas movimentações, e aí você acorda. E você acorda mesmo não percebendo que você já está dormindo. Esse estágio ele vai durar em média de 10 a 15 minutinhos, e é onde a gente tem aquela sensação gostosa de que a gente está afundando, que estamos entrando na nossa cama. E é mais interessante porque nessa fase também é a fase em que você pode sentir que você está caindo. Então você está caindo e aí você acorda de uma vez. Isso vai estar acontecendo nessa fase também. A próxima fase, que é a fase 2, a gente continua com esse sono mais leve. O corpo, no entanto, ele está um pouco mais relaxado do que nessa primeira fase. E aí começam aqueles processos fisiológicos, como a diminuição da temperatura corporal, a diminuição do ritmo cardíaco e, consequentemente, a diminuição também da pressão arterial. Então você vai ficando cada vez mais relaxado, você diminui também a tensão muscular, mas, no entanto, a sua cabeça ainda está agitada e ainda está bastante atenta ao que está acontecendo ao redor. E assim, barulhos mais leves, eles podem te acordar também como movimentações. E esse estágio ele vai durar em cerca aí de 20 minutinhos. E aí nós entramos na terceira fase do sono. E aqui nessa fase a gente já abandona completamente a vigília. Então a gente não está mais transicionando entre estar acordado e estar dormindo. Nesse momento a gente começa a transição de um sono mais leve para um sono mais profundo. Então o corpo nesse momento já está totalmente relaxado, já não tem nenhuma tensão muscular e os estímulos externos como barulho, movimentação já não afetam tanto. Então nesse momento você já está caminhando para um sono bastante profundo. Mas nesse período a gente ainda não sonha. Nós não sonhamos ainda porque nesse período o nosso cérebro está preocupado em repor e corrigir todos os danos que o nosso corpo sofreu lá durante o nosso dia a dia. Então repor as nossas energias, todas essas questões. Então a nossa mente ela está desativada para que o nosso corpo consiga se recuperar. E é interessante que depois que a gente completa a fase 1, a fase 2 e chegamos na fase 3 e depois passamos para a fase 1 e para a fase 2 novamente, que podem se repetir, essa fase 3 ela não acontece mais. Basta com que ela aconteça uma única vez no seu sono, aí você recupera, e aí depois você vai para a fase 1, fase 2, fase 3, fase 1, fase 2, e você chega na nossa última fase, que é a fase REM, que é aquela fase de ondas rápidas, sendo assim de longe a fase mais importante de todo o nosso ciclo de sono. Bem, esse termo REM, ele vem do inglês Rapid Eye Movement, ou seja, a gente pode traduzir isso como rápido movimento dos olhos, porque a gente está emitindo várias ondas rápidas e é possível identificar que os nossos olhos estão movimentando durante essa fase. Esse sono ele é mais difícil de se alcançar. Isso quer dizer que você pode muitas vezes dormir e não chegar até a fase REM. Então você fica lá 8 horas dormindo e você não atinge essa fase de sono mais profundo. E isso é um problema, porque essa é a fase, como eu já disse, mais importante
de todas. Então, como eu disse, o REM ele é a fase mais profunda, a nossa última fase, e é nessa fase em que nós sonhamos. E além de sonhar, pode acontecer o que a gente chama de paralisia do sono. E por que acontece essa paralisia do sono? É porque quando a gente atinge essa fase do sono REM, o nosso cérebro ele desativa ou ele inibe o que a gente chama de neurônios motores. Os neurônios motores são aqueles neurônios que vão inervar músculos estriados esqueléticos, que são os músculos que a gente controla voluntariamente, como bíceps, tríceps. Então, os neurônios responsáveis pelo movimento voluntário do corpo, eles são desativados, para que a gente não repita os movimentos que a gente está vendo ali no nosso sonho. Então, para que a gente continue estável, estabilizado, esses neurônios motores eles são desativados ou são inibidos. E como eles são desativados e inibidos, pode acontecer de por algum motivo você acordar e o seu cérebro não ter meio que reativado esses neurônios de novo, você não consegue mexer o seu corpo. E isso é o que a gente chama de paralisia do sono. Você está acordado, mas você não consegue mexer nenhum músculo do seu corpo. O que é algo assim extremamente assustador, mas é por conta disso que acontece. Outra coisa interessante sobre o sono REM é que esse tipo de sono ele vai diminuindo ao longo da idade. Então, pessoas mais jovens têm uma maior taxa de sono REM do que pessoas mais velhas. Então, quando a gente pega um recém-nascido, 80% do tempo em que esse recém-nascido está dormindo está em sono REM. Enquanto que quando a gente pega idosos, apenas 10% do tempo em que ele está dormindo é que esse idoso vai estar em sono REM. E como eu disse, esse sono é muito importante porque esse sono ele vai ser uma fase do nosso sono de intensa atividade cerebral. A gente vai estar produzindo vários hormônios necessários para o organismo e além disso é nessa fase em que há o processo de reter informação e memorizar. Então, o ideal é que ninguém seja acordado até atingir o sono REM. Mas a gente não vê isso acontecendo. Uma coisa interessante é que o sono REM é a única fase em que há sonhos. Então se você dorme e você não sonhou com nada, quer dizer que você não atingiu essa fase REM. Você parou ali na fase 3. E aí é claro que hormônios necessários não vão acontecer. Por outro lado, se você sonha demais, já aconteceu de você, nossa, sonhei demais, acordei cansado, exausto. Isso acontece porque você ficou bastante tempo nessa fase de sono REM. E como eu disse, essa fase de sono REM é uma fase de intensa atividade cerebral. E como você teve uma intensa atividade cerebral, você gastou bastante energia e é normal que você acorde cansado. Bem, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like se você gostou e compartilhe com a galera. Vamos entender um pouco mais como é que a gente sonha. É isso, valeu demais e até!